O deputado Pastor Eurico, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, deputado. Senhor presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, parabenizá-lo pela maneira isonômica como está administrando, conduzindo esta comissão, em especial esse processo. Bem verdade que houveram muitas tentativas para que Vossa Excelência estivesse cedendo às pressões, mas Vossa Excelência tem provado que está agindo corretamente. Parabéns a Vossa Excelência. Quero aproveitar para saudar também o ilustre relator Sérgio Sveiter, pelo relatório apresentado, e já quero aqui também fazer um registro, até porque no primeiro dia, quando Vossa Excelência apresentou o relatório, na minha fala, eu critiquei por Vossa Excelência não estar presente aqui para já ouvir os deputados que estavam falando no dia que Vossa Excelência apresentou seu relatório. Lamentei sua ausência, mas entendi também seus compromissos. Parabenizar também o advogado defensor do presidente Temer pelo trabalho que está prestando ao presidente, inclusive já dizer que sua defesa está muito bem feita e ela terá o seu devido valor. Parece-me que não aqui, talvez no STF ela seja melhor analisada. Dizer que o Brasil todo estar acompanhando essa sessão, que inclusive foi suspensa a 1h38 desta madrugada e retomada agora às 9 horas, onde já dezenas de companheiros parlamentares aqui se pronunciaram. É bem verdade que o momento é caótico, o Brasil está vivendo uma situação que causa admiração em todo o mundo. Nunca se viu às claras o que está acontecendo hoje. Mas isso é bom, porque entendemos, até como todos sabem, eu sou evangélico, sou pastor evangélico e creio na Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela mesma já disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por mais que tente esconder, um dia as coisas vêm às claras, como estamos vendo acontecendo. O Brasil é um país de sonhos. E eu lembro muito bem, não sou tão idoso, também não sou tão novo, mas na minha juventude, e acredito que de tantos outros aqui, ouvimos os clamores, os gritos, as pessoas gritando por liberdade, quando falavam de um governo ditatorial, falavam da ditadura, termo que eu não concordo, porque acho que, à época, o governo militar foi a solução para o Brasil, e ai do Brasil, se não fossem os militares na época, nós hoje seríamos uma Cuba piorada, e a situação dos brasileiros seria bem mais caótica. Passou, os gritos, os ecos nas ruas foram ouvidos. Viemos a democracia, as diretas já, e aí começou o interesse para que representantes do povo mais diretos, ligados ao povo, estivessem chegando ao poder. Quem não lembra da década de 90, quando o ilustre senhor metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva começou a fazer a sua campanha, embora perdeu em 90. Em 94, também perdeu a eleição. Em 98, perde a eleição. Mas em 2002, festa. O Brasil faz festa porque agora temos um filho dos pobres, temos alguém que veio lá de baixo, tínhamos um sindicalista
Tínhamos alguém que lutava pelo povo, pelo chamado trabalhador, e agora os trabalhadores estavam no poder. Não podemos negar que no primeiro mandato houveram conquistas. O Brasil acreditou, parecia que os sonhos estavam sendo realizados. Vem a reeleição em 2006, o presidente é reeleito e todos acompanharam mais uma festa. Mas nos meados desta legislatura começaram a aparecer os problemas e as denúncias. E aí sim, começou a se ver que aquele que lutava pelos trabalhadores também usurpava os trabalhadores através dos seus comparsas, através dos seus sócios, que começaram a aparecer, sendo citados, e hoje muitos deles investigados estão na prisão. Reelege a presidente Dilma, que modesta parte, temos que ser justos. Um dia desse eu estava em uma entrevista, e alguém muito alvoroçado contra o PT, falava da presidente Dilma e me criticava por eu ter votado a favor do impeachment. E pedia para eu dizer o que ela roubou. Eu disse, não, Dilma não roubou. Ninguém prova roubo de Dilma. O que aconteceu foi uma questão meramente administrativa, uma improbidade por atos cometidos que levaram ao impeachment. É bem verdade que agora em 2014, todo o Brasil que votou na chapa Dilma, chapa Temer. Essa história de golpe, essa história de que o governo é ilegítimo, por favor, isso é querer fazer o povo brasileiro de bobo, de imbecil. Porque as pessoas votaram na chapa. Se o senhor Temer não estivesse na chapa Dilma, estaria na chapa Aécio. E o Aécio teria ganho a eleição. Inclusive eu votei no Aécio. Aí alguém disse, mas olha ele citado, está citado agora. E se fosse presidente agora, eu votaria pelo impeachment dele também. Porque não podemos concordar com a corrupção. Essa é a posição que devemos tomar aqui, porque somos representantes do povo. Mas aí, senhoras e senhores, todos estiveram acompanhando, viu o impeachment. Eu votava, se tivesse que votar na época que saísse Dilma e Temer, sairiam os dois, porque para mim todos são da mesma panela. Tanto o senhor Temer como a senhora Dilma estavam juntos. E é claro, haveria ali, podemos dizer que há uma responsabilidade solidária do senhor Temer ali com a senhora Dilma, porque ela é o vice-presidente. Mas, claro, segue-se os ditames da lei, ele assume, e eu assumi, estamos agora diante desta situação. Eu estou no segundo mandato. Eu vim aqui escolhido por eleitores. No meu primeiro mandato me colocaram aqui com 185 mil votos. Nunca fui envolvido com política. No meu primeiro mandato eu cheguei aqui como o quinto mais votado no meu estado. E à época eu era do PSB, o deputado mais votado do PSB. No segundo mandato fui o segundo mais votado no estado ainda, quando estava no PSB. E o mais votado do partido no Brasil. Hoje estou no PHS. Mas as pessoas que me votaram gostariam de estar falando aqui. As pessoas que me votaram disseram que me queriam aqui não para compactuar com coisas erradas, não para estar me envolvendo com a corrupção, e sim combater a corrupção. Claro que o meu segmento tem bandeiras que nós defendemos e delas não abrimos mão. Essa é uma das razões porque eu saí do partido que estava, porque alguns não concordavam com os meus posicionamentos, não respeitavam as minhas posições, as bandeiras que eu defendo. Mas hoje, estamos todos aqui, independentemente de partido, com a mesma responsabilidade de decidirmos se aprovamos ou não para que o STF investigue o presidente da República.
Nós não estamos aqui para julgar o presidente. E olha só, quem não deve, não teme. Esse é o chavão mais usado. Qual o medo de ser investigado pelo STF? Mas muitos que aqui falam bonito, acusam de um lado, acusam do outro, também estão citados aí nas delações, também estão citados nas propinas, estão citados no meio dos corruptos, mas agora estão falando aqui porque não estão sendo ainda investigados, mas com certeza serão lá na frente. O Brasil sabe disso. E é claro, muita gente do outro lado diz, mas é cara de pau, fulano falando aquilo ali, atacando um lado, atacando o outro, mas é o chamado, como diz o nordestino, puleiro sujo. Essa é a grande verdade. Nós precisamos passar esse Brasil a limpo. O Brasil luta por isso. Ontem, os noticiários em todo o mundo estão divulgando que parece que o Brasil começou a dar um passo importante, porque a pessoa de maior referência em nossa pátria acabou de ser sentenciado. Não recebeu a nota 10, mas recebeu a 9,6, ou seja, 9 anos e 6 meses de prisão. É claro que é tido como inocente. Aqui alguns o defendem e querem o colocar como o chamado Robin Hood. Ah, ele tirou, e se ele pegou, se ele fez, mas ele fez pelos pobres, ou seja, tira de um lado e faz do outro. Isso não justifica. A lei é para todos. Os delatores agora, os irmãos metralhas que denunciaram o senhor Temer, e eu vejo aqui muitos aqui pegando a lista, o que ele falou, o que foi gravado, mas só fala a parte de Temer. Por que não falam também o que ele disse sobre os milhões que foram entregues para Lula, para Dilma, para o PT e para todos com os seus aliados? Isso não se fala, porque o alvo aqui é o senhor Temer. Não sou defensor do senhor Temer, mas temos que ser justos. Hoje, o Brasil espera, aliás, hoje ou amanhã, esses dias, o Brasil espera uma posição nossa aqui. Muitos chegaram perto de mim. Pastor Eurico, o que é que falta para o senhor? Como estão suas emendas? Eu digo, ameaçadas. Qual carro que o senhor quer? Nenhum. Quais os projetos que o senhor tem lá para ser agora resolvido em Pernambuco? Tenho vários, mas não vou negociar minha dignidade, porque não é falácia, é verdade que estão tentando negociar todo tipo de voto aqui. Isso é verdade. Isso acontecia no governo anterior, como acontece no dia agora. Não tem nenhum líder desse que seja, não, o santinho não, fazem a mesma coisa. É o sujo falando do mal lavado. Essa é a verdade. Nós queremos passar o Brasil a limpo. Não estou aqui sob pressão de nenhum grupo, nenhum movimento. O 342 dos artistas aí, que para mim é uma aberração, porque tem artistas aí que merecem até ser aplaudidos, são pessoas dignas, mas tem um bando de vagabundos, picaretas, ladrões, corruptos, que foram citados aqui na Lei Rouanet, ou seja, a Lei Rouanet, deveria ser esse o nome. No meu estado, mês passado, o artista Fábio Assunção, que nome, hein? Idolatrado por alguns, um toxicômano ambulante, usuário de droga, bagunçou lá, foi preso, mas todo mundo tem que proteger. Gente, e eles estão agora querendo apelar, solucionar o problema do Brasil. Manda eles solucionar os problemas deles. Nós queremos ver o Brasil numa situação melhor. Não aceite, senhor presidente, está no rol dos que estão entre as negociadas. Fui eleito com menos de 500 mil reais gasto na minha campanha para ter 233 mil votos. E louvo a Deus, porque aqueles que me votaram, não votaram por pagamento de voto. Não paguei a ninguém. Estamos aqui conscientes da nossa responsabilidade. O problema do Brasil está sendo para alguns a falta de Deus. E quando falamos em Deus aqui, muitos se revoltam.
mas não usamos o nome de Deus em vão, e sim dizendo, Brasil, Deus é a solução para todos. Pois não, deputado. Quero respeitosamente solicitar que sejam retiradas as palavras injuriosas e inadequadas em relação a todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo ao senhor Fábio Assunção. Eu não concordo que alguém seja taxado dessa forma e, sobretudo, acho que as pessoas que... Queria fazer um alerta aqui, as pessoas que misturam a religião, falam em Deus, atacam uma pessoa da forma com que foi feita aqui. É tremendamente desumano. Acho que não deveria. Eu queria pedir que tirasse dos anúncios. Faremos avaliação a respeito disso. Senhor presidente, por favor, Vossa Excelência é muito aquiescente aqui, me desculpe, companheiro. Rapidamente, deputado, por favor. O que eu falei do senhor Fábio Assunção é público e notório, está nas redes sociais e em todos os meios de comunicação, senhor presidente. Perfeito. Na minha fala, senhor presidente, ao encerrar, fui questionado por citar um artista aqui, ao dizer que não depende o meu voto de nenhuma propaganda feita por artistas, e disse que um dos artistas representa muito mal a classe dos artistas pela vergonha que ele fez em meu estado, Pernambuco, o ator Fábio Assunção, que, sob efeito de drogas, fez a barbárie que lá todos sabem, porque foi notícia em todo o nosso país. Senhor presidente, e quero já encerrar dizendo que a lei de Newton, que fala das causas e efeitos, que foi tão bem explorada pelo jurista, economista e intelectual Max Weber, ela parece se aplicar agora. Fizemos questão de citar o governo anterior e a continuação, que é a mesma coisa agora, porque foram eleitos juntos. O que é que eu poderia dizer? É que, tratando-se de lei de causa e efeito, a causa se chama Dilma Lula e o efeito se chama Temer. A causa nós já enfrentamos com impeachment. E agora, senhor presidente, o efeito vai ser bem mais bonito ainda, porque vamos nos juntar a tantos que são partícipes da causa, que agora estarão lutando para combater o efeito Temer. Por isso, senhor presidente, deixo bem claro que o meu voto pessoal é pela admissibilidade. Tem que ser investigado o presidente, ninguém está acima da lei.